Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, amigos das redes sociais, família biológica, um grande beijo, um abraço, um salve para todos aí, que o amor de Deus e a paz de Jesus, paz e amor, a paz de Jesus e o amor de Deus esteja conosco. Queridos, teremos 10 minutinhos de Bíblia daqui a pouco, um tema bacana, legal, que Deus vai falar com você com certeza, e são coisas que nós precisamos ouvir e pensar sobre. Eu só quero falar com vocês duas coisinhas aqui bem rapidinho, antes da vinheta. Hoje nós temos uma vinhetinha aí, depois da vinheta eu chego com os 10 minutinhos, depois da vinheta, tá bom? Antes, porém, eu quero dar duas notícias. A primeira dela é que domingo próximo que vem agora, dia 5 de julho, teremos a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. O que acontece? Nossos cultos estão acontecendo agora à noite, às 18h30, mudamos para 18h30 já faz um tempo. Agora, domingo próximo que vem, por causa da Copa do Mundo que está acontecendo, quer dizer, não é por causa do futebol, não é por causa da bola, porque Deus está acima de tudo, a palavra de Deus, o culto está acima de tudo. Não cancelamos culto, não mudamos o horário de culto por causa de futebol. Apesar da gente gostar, é a nossa pátria, tá aí, tá. Tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A razão e o motivo é por causa da logística. Nós estamos numa localidade que tem barzinhos ao lado. O que acontece? Muita gente, o pessoal bebe, o pessoal põe som alto e grita, aquela coisa toda, bem no horário do culto. Então não vai dar certo, não vai dar bom. E a gente tem que ter sabedoria e ser prudente. Por conta dessa situação, mudamos o culto para de manhã, nesse domingo agora, nessa próxima ceia, dia 5 de julho. Logo na próxima semana, voltamos ao normal. Então, a gente se preocupa com essas coisas, o barulho no entorno, a gente se preocupa na volta para casa, na vinda para a casa do Senhor. As pessoas estão na rua, as pessoas bebem, é futebol, se ganha, ficam alvoroçados, se perde também. Então, a gente tem que ter sabedoria, agir com prudência, pensando sempre no melhor para a igreja, para o corpo de Cristo. Esta era uma notícia. A segunda que eu quero dar é que nós teremos agora um evangelismo, dia 18 de julho agora, as irmãs da comunidade estão realizando este evento, um culto de evangelismo que vai acontecer no dia 25 às 18 horas, é um sábado, nesse mês corrente de julho, né? Às 18 horas, na casa de oração, a comunidade Ramos da Videira vai se reunir para um culto evangelístico. As mulheres, né? Vão convidar as mulheres no dia 18, elas vão às ruas, vão nas portas de casa em casa, convidar as mulheres para esse culto evangelístico que vai ser uma bênção. Você não pode ir, você é um cristão, ore por isso, é um propósito para ganhar almas para Jesus, tá bom? Então fica aí o aviso, eram esses dois os avisos que eu queria dar para a nossa comunidade, para os irmãos em Cristo e os amigos todos, né? Ficarem sabendo um pouquinho da nossa agenda e é isso, tá? Então agora nós vamos vir com a vinheta e logo depois da vinheta, então 10 minutinhos de Bíblia, uma grande bênção, você não pode perder, tá bom? Vamos lá então? Roda a vinheta aí, produção! Roda, roda! Say
nós temos um tema na reflexão que diz assim: a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol. Tem um texto aqui em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes fala muito sobre vaidade, né? E Salomão, o sábio, escreveu este livro e traz muitos ensinamentos, muito forte o que a gente lê no livro de Eclesiastes. Eu extraí aqui hoje em um versículo um pensamento para nós, fazer uma reflexão, no qual o tema é este: a vida debaixo do sol. Diz assim Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, diz a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. Bem, aqui Salomão está dizendo que a vaidade, ela é como uma fumaça. Ela passa, é uma coisa repentina, é algo passageiro, está querendo nos mostrar, orientar e ensinar Salomão. Salomão está dizendo que quando a pessoa morre, quando ela morre, não pode mais agir, ela não pode fazer mais nada, acabou, morreu, acabou, é isso que ele vai orientando, vai explicando. Então, não pode mais agir, não pode mais construir, não pode mais influenciar, e etc, e etc e tal. Olha só que interessante. Ele mostra que o túmulo não é lugar de empreender mais. Quando a pessoa vai para o túmulo, para a sepultura, acabou, não tem mais o que fazer, tudo que poderia ser feito teria que ser feito em vida, e, portanto, a pessoa estando lá, sepultada, acabou tudo, não tem mais empreendimento, não tem mais como influenciar ninguém, não tem mais como abraçar ninguém, não tem mais como beijar ninguém, como amar, e etc, e etc e tal. Por isso que nós não devemos empurrar com a barriga. Todo o ensinamento de Salomão, aqui, dentro desse contexto, é que a gente não deve fazer as coisas no dia a dia, na nossa vida, de qualquer maneira, empurrando com a barriga, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. Então nós devemos fazer em vida, é isso que ele está dizendo, devemos fazer em vida, o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer, tem que ser em vida. E uma coisa que eu observei, com intensidade, viver a vida com intensidade, curtir a vida, desenvolver o dia a dia com alegria, com paz no coração, com amor, com perdão, e etc e tal. Então, dentre essas coisas, é um alerta para mim, para você, que essa vida é passageira, é como uma neblina, né? É como uma rosa, uma flor, que você tira, logo ela murcha e seca. Então, é mais ou menos isso que diz a Escritura, a palavra de Deus. Agora, escute o que diz Eclesiastes 9, versículo 7 ao 9. Diz assim, ó: vai, pois, come com alegria o teu pão, e em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol. Uma orientação aqui, nesses versículos 7 ao 9, que devemos viver com alegria o nosso dia a dia, né? Com as pessoas que a gente ama, que estão do nosso lado, as pessoas que estão no nosso entorno, o próximo. Viver com alegria, com intensidade, viver com amor, desfrutando, né? É interessante esta orientação, porque esta vida terrena, ela é passageira. Então a orientação da Escritura é que a gente faça as coisas bem feito, faça direitinho, de uma maneira que agrade a Deus e que alegre o nosso coração, que nos traga paz e harmonia no lar, nos nossos caminhos e também na sociedade. Então, essa orientação é para comer, beber, perdoar, abraçar, rir juntos, né? Rir juntos, dizer eu te amo, porque lá no além, não tem mais projetos, não tem mais reconciliação. Os projetos têm que ser para agora, enquanto estamos em vida. Desenvolver os projetos, os propósitos, os sonhos, viver com intensidade, né?
porque se reconciliar, se perdoar, porque no além já era. Lá não tem mais o que fazer. O tempo de fazer é hoje, é agora. Essa é uma boa orientação. E serve também para nós no que diz respeito à salvação. A salvação tem que ser confirmada agora. Nossa experiência com Deus tem que ser confirmada agora. Nossa comunhão com Deus, nossa intimidade, nossa vida precisa ser colocada nas mãos de Deus agora em vida. Porque depois que esse corpo partir, né, que ele cair, for sepultado, não tem mais acordo, não tem mais o que fazer. O tempo da reconciliação com Deus, com as pessoas, é hoje, em vida. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, dentro desse conteúdo todo, aquilo que eu vejo mais importante para nós é a salvação da nossa alma. Confirme a salvação da sua alma, busque o Senhor, né? Entregue sua vida para Jesus, leve sua família para Jesus, porque este é o tempo aceitável. O tempo da salvação é em vida, é em vida. Pense sobre isso, pense, tome uma decisão, bora para Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, porque lá no além não tem mais jeito, lá vai vir o dia do juízo final, sentença. Então, eu acho esclarecedor essa palavra, esse pensamento de hoje, e eu quero aqui deixar uma ilustração dentro de algo que aconteceu comigo essa semana passada, no dia 24 de junho. Dia 24 de junho estava uma tarde fria e uma tarde muito chuvosa. Eu estava no cemitério lá do Parque dos Pinheiros, na Vila Nova Galvão. Estava lá em um culto fúnebre, um funeral, e interessante que teve ali a ministração da palavra, né? A palavra de Deus, aquele culto fúnebre. E no finalzinho da ministração, a filha do meu primo falecido pediu a palavra. Uma mulher jovem que amava seu pai. Eu tenho conhecimento disso, que seu pai amava muito, né? E ela dizia com as suas palavras, sabe? Chorando copiosamente, chorando, derramando lágrimas, sussurrando e falando palavras que mexiam com todos nós que estávamos ali, principalmente comigo, quando ela dizia assim: papai querido, esta é a última vez que eu estou te vendo. Quando morre alguém, a gente vai no culto fúnebre, a gente vai no funeral, a gente fica ali naquela situação e sabe que é o último momento que a gente está vendo a pessoa. Ela chorava copiosamente, porque ela dizia: é a última vez que eu vou ver meu pai, e derramava lágrimas, e chorava, derramava o coração naquele momento. É a última vez que eu vejo o rostinho do meu pai, nunca mais eu vou ver. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade, pessoal, sabe? Na hora da morte, a gente pode fazer uma reflexão, mas não precisamos esperar morrer alguém para fazer essa reflexão. Eu estou ajudando você com muito amor, dentro dessas palavras dessa jovem mulher, desta filha que chorava copiosamente. E uma outra coisa que ela dizia, logo na sequência, é que ela falava assim: ai, paizinho, e chorava. Quantas vezes, paizinho, o senhor quis conversar comigo, o senhor quis sentar para a gente bater um papo, colocar conversa em ordem, alinhar a vida. Quantas vezes, paizinho, e eu não pude, correndo de um lado para o outro, trabalho, isso, aquilo, outro, e nunca tinha tempo, E ela dizia isso com lágrimas, sussurrando, com gemidos inexprimíveis. Querido, querida, é hora da gente refletir e pensar sobre essas coisas, sabe? Porque ela dizia assim: ai, se eu pudesse mudar isso, ai, se eu pudesse ter o Senhor aqui comigo agora, eu ia dar mais tempo, ia ter mais tempo, abraçar mais, sorrir mais, beijar mais. Olha que coisa! A gente precisa pensar sobre essas coisas. A gente precisa orar sobre essas coisas. A gente precisa viver sobre essas coisas, sabe? A gente precisa perdoar mais, a gente precisa liberar o perdão, a gente precisa viver em amor, abraçar mais, se alegrar mais, sorrir mais com as pessoas que a gente ama, que estão no nosso entorno, sabe? A gente precisa viver em harmonia, viver em paz, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o momento que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que é como um ladrão que vem de repente. Sabe? A vinda de Jesus, de repente, precisamos estar preparados. E quando esse corpo partir, e quando a morte chegar, ninguém sabe o que vai acontecer ali na frente, hoje à tarde, durante a noite, de madrugada. Portanto, meu querido, minha querida, você menino, menina, moço, moça, olha, ame seu pai, perdoe seu pai, sabe? Tenha carinho pelo seu pai, pelos seus pais, sabe? Faça isso,
né? Viva mais perto dos seus pais, da sua família, gaste mais tempo, ore por sua família, abençoe seus filhos, ame seus filhos, sorria com seus filhos, dê tempo, dê atenção, perdoe, procure harmonia para o lar, para a família, para o entorno. Vamos viver com intensidade a vida debaixo do sol, sabe? Dentro de um propósito, dentro daquilo que Deus estabeleceu, dos verdadeiros valores, princípios e padrões, sabe? Sem desviar para a direita, para a esquerda. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos abraçar. Ame mais seus pais, seus filhos, seus tios, sobrinhos, avós, netos. É tempo, agora que é o tempo. Depois não adianta, na beira do caixão, ó, tudo bem, mas não vai resolver mais nada, porque passou no além, lá já era. É agora que é o tempo, este que é o momento. Ame seu pastor, dê valor ao seu pastor, os seus líderes, sabe? Agora enquanto é vida, porque depois, ó, sabe? Lágrimas de crocodilos não vai agradar a Deus. Pense sobre isso que é muito importante. Jesus querido, eu oro nesse momento com tanta gente, tantas pessoas que estão ouvindo o que já sabem, mas estamos aqui, Senhor, trazendo a existência através de uma ministração, de uma reflexão sobre a vida debaixo do sol, para que a gente possa alinhar a nossa vida, pedir perdão para as pessoas, liberar o perdão, amar, relevar, ter paciência, Deus, e poder cultivar a vida maravilhosa que o Senhor nos deu para viver debaixo do sol. Eu oro por esse menino, por essa menina, o moço, a moça, o homem, a mulher, a família, para que haja uma reconstrução, uma renovação na comunhão, na intimidade dos casais, nos relacionamentos, nas amizades, nas igrejas, na sociedade, nos segmentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor e te peço que o Senhor manifeste a tua glória e o teu poder através dessa ministração da tua palavra, em nome de Jesus, para que haja libertação, cura, transformação, reconciliação, Deus, acolhimento, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, manifesta a tua glória, que as pessoas abram o coração para a salvação da alma, enquanto é tempo, porque o tempo está se abreviando, Senhor, e depois da morte não tem mais jeito. Senhor, então, que as pessoas se conscientizem e abra seu coração, sua vida, sua família, para o Espírito Santo operar, manifestar a tua glória em o nome de Jesus Cristo. Querido, querida, até a próxima semana. Estaremos juntos com 10 minutos de Bíblia. Um beijo para você. Maravilha, Jesus!